Testando. Boa noite. Que alegria a gente poder se reunir, né? Para celebrar, cultuar o nosso Deus. Eu sei que muitos de vocês ficaram tentados, quem sabe, com o Grenal, mas que bom que você veio. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, Deus quer falar ao seu coração. E eu te convido a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, para nós iniciarmos este culto orando. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua infinita bondade e graça sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos, Pai. E por isso nós estamos aqui essa noite reunidos para celebrar o amor que o Senhor derramou em nossas vidas através do Seu Filho, Jesus Cristo. Por isso nós lembraremos do sacrifício de Cristo. Lembraremos dos nossos pecados e como o Senhor é maravilhoso e gracioso. Por isso te pedimos, Pai, que nessa noite nós possamos cantar louvores a Ti, bendizer o Teu nome, ouvir da Tua palavra e ser edificado por ela. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, também aqueles que não poderão vir, que o Senhor esteja estendendo a Sua bondade e graça sobre a vida de cada um. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar vocês para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 3. Nós faremos a leitura, um texto bastante conhecido. Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 1 até o 17. Esse é o segundo domingo da Quaresma. Esse período que antecede a Páscoa, e então eu quero fazer essa leitura juntamente com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 1 ao 17. Os irmãos encontraram? Mais um segundinho, também estará projetado aqui à minha direita. Assim está escrito: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando eu falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. É esse Jesus que nós celebramos essa noite.
Eu convido você, se possível, fique de pé, vamos louvar o nosso Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. Vamos louvar o Senhor com alegria, amém? Deus, que o nosso louvor nessa noite possa realmente estar saindo do profundo do nosso coração para Deus, amém? Que não sejam só palavras, mas que você possa adorar o Senhor em espírito e em verdade. Cada dia que viver
Eu convido você juntos, nós temos o salmo. Olhe para Para os montes, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Amém. de ofertar. Sai do seu lugar e pega sua oferta aqui na frente.
para que todas as nossas idas e vindas possam se ajustar ao teu propósito em nossas vidas, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vocês podem se assentar? Também as crianças podem ir um pouquinho. Bem? Os irmãos me ouvem bem lá no fundo? Irmãos, nós vamos ter então a nossa segunda mensagem da série, né? Nós iniciamos semana passada, o nome da série O Amor Infalível de Deus, do Evangelho em Juízes. Para nós termos esse tempo juntos, meditando na palavra, eu gostaria de convidar o nosso presidente comigo para fazer essa oração, para nós pedirmos o direcionamento do Espírito de Deus para a exposição da palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado que podemos estar aqui mais uma noite, Pai. Muito obrigado, Jesucristo, por cada um de nós, Pai, que tu trouxeste aqui nesta noite. Também queremos colocar em tuas mãos pessoas que não puderam estar aqui nesta noite, Senhor. Que tu possas também estar com aqueles que estão passando pela dificuldade, Pai, algum problema na sua vida. Pai, em especial queremos colocar agora em tuas mãos, pastor, para fazer a uso da tua palavra, Pai, que ele possa diminuir e tu crescer, Pai. Use ele como teu servo, Senhor, que possa fazer somente aquilo que tu queres, aquilo que tu colocaste no coração dele, Pai. Muito, muito obrigado por mais este dia, por mais este culto. Em nome de Jesus, te pedimos, Pai, que tu abras o coração de cada um de nós, que podemos absorver essa mensagem e, de fato, fazer aquilo que tu espera de cada um de nós para conquistamos. Que ao sair aqui nesta noite, podemos ser transformados pelo teu Espírito Santo, Pai. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Ao receber a notícia de que o Mateus estava a caminho, tomado de emoção, a gente começa logo a fazer planos. E eu imaginava, olha, quando ele nascer, provavelmente ele vai ter o gosto musical do pai. Quem sabe ele vai torcer para o mesmo time que o pai, não tem outra escolha, né? Qual será então a profissão do Mateus? Quais caminhos será que ele irá trilhar? E refletindo em tudo isso, a gente pensa de tantas coisas boas que nós podemos ensinar a essa próxima geração. Se nós não apresentarmos a eles o Evangelho, nós teremos falhado. Semana passada, nós iniciamos essa série de exposições do Evangelho de Juízes, eu assim brinquei. E de fato, há muito Evangelho. Nós vemos a graça de Deus nesse livro. E portanto, nós falaremos hoje um pouco a respeito de uma geração. Falei semana passada que esse tema também falava um pouco em relação aos pais, né? E a próxima geração. Semana passada nós vimos até o versículo 5 do capítulo 2. E nessa noite eu desejo ir com os irmãos até o capítulo 13, versículo 6. E nós deixaremos para entrar na história de um juiz na próxima semana. Agora eu queria fazer uma pergunta. Alguém leu o livro de Juízes nessa semana? Não precisa levantar a mão, mas só para ficar na consciência. Amém? Se você não leu, leia durante essa semana. Tenho certeza que será uma leitura que abençoará a sua vida. O tema de hoje é o retrato de uma geração que não conhece a Deus. Eu sei que o tema ele pode até assustar um pouco,
mas é exatamente o que estava ocorrendo no período dos juízes, e talvez seja o que ocorre na geração que nós vivemos. Por isso, eu te convido a ficar ligado naquilo que Deus quer falar conosco através da sua palavra, e se o pregador aqui lhe der um pouquinho de sono, você pode ficar bem à vontade para tomar um café, tá bem? Meus queridos, para nós seguirmos adiante, nós precisamos contextualizar o que está ocorrendo, né, o pano de fundo do livro de Juízes. Claro que, de forma bem breve, bem resumida, se você deseja ver um pouco mais, tem a primeira mensagem no nosso canal no YouTube. No primeiro capítulo, nós temos o relato da morte de Josué. Porém, agora que Josué morre, aquele povo está sem uma liderança e, portanto, eles se deparam com inúmeros desafios a fim de completar a conquista da terra prometida. Em partes, eles conquistam, mas nós vimos que eles não fazem a conquista dessa terra por inteiro, pois eles decidem não obedecer por completo à aliança que haviam feito com Deus. E por desobediência, eles não conseguem conquistar totalmente a terra que Deus havia dado a eles. Deus havia simplesmente dado a ordem de que eles deveriam remover da terra os cananeus e os seus ídolos. Porém, o que acontece? Vocês lembram? Eles decidem fazer desse povo escravos. A ordem era expulsar, mas eles dão um jeitinho deles e decidem fazer deles escravos. Não era essa a ordem de Deus. Eles então obedecem pela metade. E por isso, os falsos deuses dos cananeus iam ser uma armadilha para eles. Eles desobedecem à vontade de Deus, eles quebram a aliança, e agora no capítulo 2 nós temos as consequências, os frutos dessa desobediência. E eu lhe convido a irmos para o texto. Eu não farei a leitura completa do texto, mas a gente vai examinando alguns versículos. Vou me atentar um pouco mais a partir do versículo 10 em diante, mas apenas para narrar a vocês o que está ocorrendo aqui. Do versículo 6 até o versículo 9 do capítulo 2 de Juízes, nós vemos que outra vez o escritor faz a citação de Josué. E de imediato ele mostra que após Josué se despedir dos israelitas, os israelitas saem para ocupar a terra que haviam ganhado como herança. O autor faz questão de deixar algo em evidência. Se você observar no versículo 7 do capítulo 2, o autor diz que os israelitas, durante toda a vida de Josué e dos outros líderes, sempre prestaram culto ao Senhor. E mais, sempre tinham visto os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Então, nos versículos 8 e 9, nós temos alguns detalhes a mais acerca da morte de Josué, de quem ele era filho, onde foi sepultado, idade. E após isso, o cenário mostra que uma geração está se indo. As luzes estão se apagando. E, portanto, na lei da vida, uma nova geração surgirá. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você se preocupa com as próximas gerações? O seu desejo é que as próximas gerações conheçam o Senhor? Sim. Meus irmãos, então nós não podemos falhar na missão que Deus nos deu de transmitir o Evangelho a eles. Infelizmente, nesse período da história, no período de Juízes, eles fracassaram. Eles fracassam na missão de transmitir o reino de Deus à geração futura. E eu gostaria essa noite de destacar apenas 3 pontos. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês. Versículo 10. Falhando na missão. Olha o que está escrito. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Que triste, né?
Nesse versículo, nós temos a informação que após a geração de Josué, surge uma nova geração. E acontece que há algo que marca essa geração. E o que é? O escritor nos informa que essa geração não conhece quem Deus é e o que Deus havia feito por Israel. Ou seja, a responsabilidade de instruir, de ensinar, que era da geração passada, da geração anterior, havia sido falhada. Falhou. A ordem que Deus dá ao povo, que nós encontramos em Deuteronômio, escrito por Moisés, capítulo 6 e versículo 4 ao 7 de Deuteronômio, diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Em partes, isso estava na geração passada. Mas agora eles pecam no que diz o seguinte: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Nós temos um mandamento claro, mas eles falham na missão. A geração anterior negligenciou a lei de Deus, e como consequência, a nova geração já não conhecia quem Deus era. É interessante que a palavra utilizada aqui para conhecer, no hebraico, não é algo relacionado à cognição, não é algo que não foi contado a eles, não, nada disso, eles sabiam quem Deus era, eles ouviram falar sobre Deus. Porém, a palavra conhecer, nas Escrituras, ela tem um sentido mais profundo. Ela diz respeito a um relacionamento, a uma intimidade com Deus, profundidade, comunhão. Levar Deus a sério. E aquela geração não havia aprendido a honrar os feitos do Senhor, e nem a ter comunhão com Deus e fidelidade, aliança. Então, já que eles não têm um relacionamento profundo com Deus, fica evidente que eles não conheciam a Deus. E, portanto, eles estão em terras estrangeiras e eles não sabem o que fazer. Dessa maneira, nós veremos que no final do livro de Juízes, eles faziam as coisas conforme lhe parecia certo, faziam as coisas do seu jeito, criaram uma religião para si. Meus irmãos, uma marca de uma sociedade que negligencia a transmissão do Evangelho para a próxima geração é não dar a devida importância à palavra de Deus, é a incapacidade de comunicar a fé e fazer ela significativa. A nova geração, os jovens, até mesmo as crianças, eles recebem diariamente doses de secularismo, de entretenimento, de valores de uma cultura pagã. Recebem diariamente essas doses, uma visão de mundo contrária às Escrituras. E sabe o que acontece? Eles vão tendo o seu coração e mente moldado por elas. Quer dizer, então, que devemos criar uma bolha e isolar eles? Não, mas devemos transmitir a eles o Evangelho. Como diz em Deuteronômio, em persistência, conversando com eles quando estiver em casa, quando estiver pelo caminho. Sabe o que significa? Significa que sempre nós temos situações e momentos que nós podemos transmitir o Evangelho a essa nova geração. Ensinar o Evangelho a eles é muito mais do que uma série de sermões. Mas é algo que deve fazer parte do nosso viver diário. O Evangelho, ele precisa tocar em todas as realidades do nosso cotidiano. Ou então,
nós correremos sérios riscos de falharmos na missão que Deus nos deu, de transmitir o Evangelho à próxima geração. Não nos damos conta, mas nós estamos diante desse risco quando negligenciamos a nossa vida com Deus, quando não oramos, quando não meditamos nas Escrituras, quando não mostramos a eles os grandes feitos do Senhor, as obras dele. Estamos em risco quando no dia do Senhor o culto é substituído por qualquer outra atividade. Quando isso ocorre, estamos dizendo para a nova geração, mesmo que de forma inconsciente, olha, a comunhão dos santos, a igreja do Senhor reunida para celebrar, para cultuar o Deus Todo-Poderoso, não é tão importante assim. Há outras coisas que são prioridades. Meus irmãos, eu sei que às vezes tem situações em que não é possível nós estarmos no culto, e tranquilo, tudo bem com isso. Mas a gente não pode fazer disso uma regra. E eu confesso a vocês, confessar um pecado aqui, que às vezes eu não estou animado para vir. Isso ocorre comigo também. Mas sabe o que acontece? Quando eu chego aqui, as minhas forças se renovam. Quando eu chego aqui, eu vejo o povo de Deus reunido, nós conversamos, nós celebramos, nós nos alegramos juntos. E nós ouvimos da palavra de Deus e somos cheios por Ele. Quando chegamos ao culto, olhamos para as nossas misérias, de que nada merecíamos, mas que foi pela graça somente que nos tornou possível relacionarmos novamente com o Pai. Ele me salvou. Por isso, o dia do Senhor eu faço dele o culto uma prioridade. Faça do culto uma prioridade na sua vida. Você está plantando para a eternidade. Como eu disse, nós estamos diante de diversos riscos que podem nos levar a falhar na missão. E se falharmos na missão de transmitir o Evangelho a essa próxima geração, nós teremos falhado em tudo. O Evangelho é o mais importante que o ser humano necessita. É a coisa mais importante que todo ser humano precisa. Mas eu sei que pode acontecer que mesmo que a gente apresente o Evangelho à nova geração, eles não queiram saber de Deus. Acontece, né? Mas acontece porque a conversão, ela não depende de nós. Ela é obra de Deus. Eu não sei como vai ser quando o Mateus crescer, mas de uma coisa ele não poderá dizer: meu pai não apresentou o Evangelho para mim. Imaginem se a gente transmitindo o Evangelho, nós já corremos riscos. Pensa se negligenciarmos isso. Temos de transmitir corretamente essa missão, o Evangelho, os feitos do Senhor a essa nova geração. Mas pode ser que você esteja pensando: eu falhei nessa missão. Eu não consegui transmitir o Evangelho aos meus filhos, eu não consegui transmitir a essa geração, e agora? Meu irmão, seja um exemplo de cristão, viva para a glória de Deus e espere que Deus, no tempo dele, os transforme. Amém? Nós vemos aqui que essas duas gerações têm culpa. Uma porque deixou de ensinar e transmitir a fé à próxima geração. E a outra porque estava com seu coração endurecido para as boas novas. E é por não conhecerem os feitos de Deus, por não conhecerem de fato quem Deus era, essa geração vai se entregar aos falsos deuses da sua época. E a partir disso,
nós temos um retrato de uma geração que não conhece a Deus. E esse é o nosso segundo ponto nessa noite. O retrato de uma geração que não conhece a Deus. Como é esse retrato? O texto nos dá algumas informações de como é uma geração que não tem comunhão, não tem relacionamento, não tem intimidade com Deus e nem conhece os seus feitos. E justamente por não conhecer o Senhor e nem as obras que Ele fez pelo seu povo, é que eles se prostram a falsos deuses. E exatamente o que a gente vê no versículo de número 11. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Meus irmãos, o retrato dessa geração é marcado por abandono ao Senhor e devoção aos falsos deuses, a falsos deuses. Você pode ver isso no versículo 12 e 13. Versículo 12. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. E versículo 13. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Você consegue observar que o escritor aqui ele está sendo enfático? Ele faz duas repetições aqui. Qual é essas repetições? Em 2 versículos, muito próximos, ele diz: eles abandonaram o Senhor. Sim, eles abandonaram aquele que havia libertado a geração anterior do Egito. E nesses versículos nós vemos que esse abandono é marcado também por uma adoração aos falsos deuses. Eles abandonam aquele que pelo poder da sua palavra trouxe à existência todas as coisas. Eles abandonam aquele que comanda todo o universo e prestam culto agora a Baal e Astarote. É importante nós fazermos uma observação. O abandono aqui não é um ateísmo, não creio em Deus. Não é um abandonar completamente. Mas sabe o que eles queriam? Eles queriam que Deus, o Todo-Poderoso, fosse mais um Deus entre os deuses. Eles queriam que Deus fosse uma alternativa em meio aos falsos deuses. Aquela cosmovisão pagã admitia isso em meio aos falsos deuses. Cada um com a sua área de influência, nenhum deus exigia senhorio, exclusividade. Ou seja, cada pessoa poderia escolher os seus deuses e poderiam ir descartando conforme a necessidade. Esse pensamento, esse sistema de crenças, é o que impede Israel de tomar posse da terra que Deus havia dado. E observem que um problema pequeno pode se tornar algo devastador. A simples atitude deles não terem expulsado aquele povo da terra, mas fazê-los de escravos, resulta numa geração prostrada a falsos deuses. Ou seja, uma obediência pela metade pode levar-nos ao fracasso. Eles deixam o Senhor de lado e passam a adorar Baal e Astarote. A Bíblia de Genebra diz que essa adoração a Baal chega a ser um cúmulo de tamanha ignorância, pois Baal era um deus cananeu da tempestade, e eles rejeitam o Senhor e escolhem Baal. Eles rejeitam o verdadeiro Senhor da tempestade, que fez o seu povo passar pelo Mar Vermelho,
para servir um falso Deus. Eles preferem Astarote, a deusa da fertilidade na mitologia cananeia. Meus irmãos, talvez quando nós olhamos esses deuses, Baal, Astarote, pode ser que nós não sejamos tentados por eles. Mas nós vivemos em um mundo em que nos oferece uma lista de variedade de deuses. E esses falsos deuses muitas vezes são quase que imperceptíveis em nosso coração. Sabe por quê? Eles permitem que eu e você possamos continuar pensando que está tudo bem. O pastor Tim Keller diz que o perigo não é cairmos em um ateísmo. Não, o perigo não é esse. Mas o maior perigo é querer que Deus coexista entre os ídolos. O retrato dessa geração não é marcado apenas por abandono ao Senhor e adoração aos falsos deuses, mas é marcado também por caminhos perversos. Versículos 17 e 19. Vou fazer a leitura aqui com os irmãos. Está ali projetado. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. E 19. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Ou seja, não é apenas o que eu creio com o coração, mas é aquilo que eu também faço. Eles abandonam. Eles não conheciam o Senhor, não sabiam de fato quem Deus era, por experiência, por vivência. Eles decidem abandonar o caminho da obediência que os antepassados haviam andado. E agora eles se entregam a caminhos tortuosos, caminhos perversos, obstinados. É isso que a gente vê. Aqueles que decidem viver entregues aos falsos deuses, eles simplesmente caminham para a própria destruição. Eles recusavam a abandonar as suas práticas e o caminho obstinado que estavam. Ou seja, essa geração é marcada por rebeldia. Se acomodaram no pecado, eram infiéis a Deus, ao ponto do escritor, no versículo 17, dizer que eles se prostituíam com falsos deuses, ou seja, isso é o retrato daquele povo. Eles eram infiéis ao Deus da aliança que haviam feito. Eles eram desobedientes. Eles queriam fazer as coisas do seu próprio jeito. Juízes foi escrito aproximadamente 3.000 anos atrás. Mas eu pergunto a você, você consegue notar semelhança com a realidade que nós vivemos hoje? Nós temos um pluralismo. Muitas vezes, Deus virou uma moeda de barganha, de troca. E ai de Deus se Ele não fizer, né? É triste. É triste o retrato dessa geração. Mas outra marca que nós vemos de uma geração que não conhece a Deus, é que eles se amoldam à cultura. Capítulo 3, versículo 6, versículos 5 e 6, diz: os israelitas viviam entre os cananeus,
os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Versículo 6, tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Se eles conhecessem o Senhor, eles levariam a sério o que Deus havia dito em Deuteronômio 7, onde Deus dá ordem ao povo dizendo: não dê as suas filhas e filhos em casamento aos cananeus, pois eles fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Esse povo é tentado por falsos deuses, e eles caem na armadilha, eles se amoldam àquela cultura. Como houve uma falha na transmissão da palavra de Deus da geração anterior para essa geração, para eles pouco importava com quem eles estavam casando. Por isso, nós temos poucos jovens solteiros, mas os poucos que têm, ouçam e levem para vocês, para a vida. Quando forem se relacionar com alguém, não pense: o fulano é bonitinho, fulana é bonitinho, faz faculdade X, faz não sei o quê, tem futuro. Não. O mais importante é: fulano serve o mesmo Deus que você? Nós estamos vendo aqui o fracasso daquele povo, simplesmente porque não obedeceram à palavra de Deus, e agora eles se amoldam à cultura, e essa cultura, esses falsos deuses, irão destruí-los. Essa geração da narrativa é muito parecida com a nossa geração. Eu falo isso num geral, basta a gente olhar, a gente sair aí para fora e olhar. Constantemente nós vemos esse abandono ao Senhor e a adoração a deuses falsos. Nós vemos os caminhos perversos que eles seguem. E vemos também em nossos dias como muitos têm se amoldado à cultura. Moldado a sua forma de pensar, a sua forma de existir neste mundo, por valores terrenos. Meu irmão, não é o que a cultura diz que você é, que define a sua identidade, mas é o que o próprio Cristo diz que define quem você é. Aquele povo deveria ser sal e luz. Aquele povo deveria mostrar de fato como as coisas são, utilizando as lentes do Evangelho. Mas muitos decidem se conformar à imagem deste mundo. Que triste. Que triste, porque nós vemos aqui um retrato de uma geração que abandonou o Senhor, que não conhece ao Senhor. E você sabe quais são as consequências disso? Quais são as consequências de viver desta maneira? A ira de Deus. Versículos 14 e 20, nós vemos isso. Versículo 14 diz que Deus se irou contra eles e os entregou aos inimigos. E, portanto, sempre que eles saíam para lutar, para a batalha, o que acontece? A mão do Senhor era contra eles. Uma vida prostrada a falsos deuses despertou a ira de Deus, e a mão dele era contra eles. Você já pensou você lutando contra Deus? Os versículos 20 e 22 mostram que por eles terem violado a aliança, Deus iria usar aquele povo para pôr à prova Israel,
e ver então se eles guardariam o caminho do Senhor e se andariam nele. Meus irmãos, isso não assusta vocês? Saber que a desobediência levará a uma luta contra o próprio Deus. Triste coisa é cair na mão do Deus vivo, é o que diz as Escrituras. Mas, meus irmãos, nós não falamos somente do amor de Deus aqui, a gente fala da sua ira, uma ira santa, uma ira que não tolera o pecado e a desobediência. Mas sabe o que é interessante? O que é maravilhoso? É que essa é a má notícia. A má notícia de que essa ira deveria cair sobre nós. Mas na ira de Deus nós vemos também a sua misericórdia. Amém? Aquele povo, portanto, foi tomado de uma grande angústia. O que Deus faz? Então Deus levanta juízes para libertar aquele povo. E sempre que o Senhor levantava um juiz, o Senhor estava com ele. E salvava o povo das mãos dos inimigos. Pois o Senhor tinha misericórdia. Sabe o que é isso? Deus pode transformar o mal em bem, maldição em bênção. Infelizmente, aquela geração não aprendeu a lição. E eles se entregam aos seus desejos pecaminosos e passam a viver de maneira igual aos pagãos. Sabendo dessa triste realidade, o que nós, homens pós-modernos, podemos aprender com tudo isso? Eu trago aqui algumas aplicações. Primeira, o Evangelho é tudo. Tudo que essa geração e as demais necessitam é o Evangelho. O que muda pessoas, o que transforma vidas é o Evangelho. E nós temos essa missão de transmitir o Evangelho a essas próximas gerações. Não transmitir o Evangelho é negar a essa geração o bem mais precioso que pode existir. Você pode dar tudo a eles, mas se você não der o Evangelho, terá fracassado. Segunda aplicação, meus irmãos, Deus exige exclusividade. Ele não quer coexistir no meio de outros deuses. Talvez você não perceba, mas o seu coração pode estar tomado por falsos deuses. E essa noite, eu lhe convido, peça a Deus que Ele sonde o seu coração, e lhe mostre se de fato Cristo é ou não é o Senhor sobre todas as áreas da sua vida. Procure identificar os falsos deuses da sociedade em que vivemos. E então nós conseguimos examinar melhor. Conseguimos, dessa maneira, fazendo uma análise dos deuses da sociedade, nós conseguimos examinar, diagnosticar o nosso coração, cada área da vida, família, carreira, bens, ambições, tempo. Veja quanto os deuses da sociedade têm influenciado nessas áreas. E se pergunte, eu estou disposto a fazer qualquer coisa que Deus disser a respeito dessa área da minha vida? Eu estou disposto a ser confrontado? Sim? Não? Se a sua resposta for não, é muito provável que essa é uma das áreas da sua vida, do coração, que pode estar prostrado a um Deus. A boa notícia
A boa notícia que eu tenho para você é que Deus é um Deus misericordioso. Assim como Ele levantou juízes para libertar o povo, Ele enviou o Seu Filho para nos libertar e salvar dos nossos pecados. E nesta noite, Deus nos convida a enterrar os nossos falsos deuses aos pés da cruz. Porque é somente Deus quem conhece e sonda o nosso coração. Mas saiba que, além de conhecedor, Ele é transformador. E é nisso que nós cremos. Sonde. Peça para Deus sondar o seu coração. Veja quais são os falsos deuses que têm tomado conta dele. E entregue a sua vida em todas as áreas dela ao Senhor, que é Deus, Salvador, Senhor sobre todas as coisas. Vamos orar? Senhor, nós louvamos ao Teu nome. Vivemos numa cultura diante de muitos deuses, mas somente o Senhor é o verdadeiro Deus. Eu sei que às vezes nós nos prostramos diante deles, mas faz com que o nosso coração ele esteja sedento somente de Ti. Faz com que todas as áreas da nossa vida sejam dominadas pelo Senhor. Que de fato o Senhor seja aquele que reina soberanamente sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Nós entregamos a nossa vida a Ti, pois não temos ela por preciosa. Mas é o Senhor quem pegou pecadores miseráveis e os inseriu na sua família. E essa família está aqui reunida. Eu sei que cheio de imperfeições, pecados, mas confiantes em Ti que o Senhor que iniciou a boa obra irá completá-la. Dependemos de Ti. E te pedimos, Pai, não deixe com que falhemos na missão de transmitir o Evangelho às próximas gerações, mas que elas possam olhar para nós como referência de alguém que viveu a vida para a glória do Seu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, neste momento, nós participaremos então da ceia do Senhor. Nós somos convidados a sentar à sua mesa. Nós não somos dignos, é claro. Não somos merecedores. Mas Deus enviou o Seu Filho para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. E o Seu sacrifício é perfeito. E perfeito é: nenhuma das Suas ovelhas se perderá. E eu convido você a nós participarmos da mesa do Senhor, da sua ceia. Convido os irmãos aqui para pegar os elementos. Os irmãos... Nós vamos... Nós queremos orar pelo pão, pelo suco, abençoando os meus irmãos que irão participar desse banquete. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nessa noite nós lembramos do Teu sacrifício. Nós lembramos que Ele foi perfeito, que o Senhor não falhou na missão, mas o Senhor veio aqui e cumpriu como deveria ser, se entregando naquela cruz. Mas não somente isso, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus Pai. E então, nós essa noite celebramos por tamanho amor, por tamanho sacrifício, sabendo que na ceia nós somos alimentados espiritualmente pelo Senhor. Por isso,
abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que aqui desfrutarão do banquete que o Senhor preparou para nós. Na certeza, na confiança de que um dia desfrutaremos daquele grande banquete com o Senhor. Amém. Irmãos, pode distribuir? Os irmãos vão distribuindo. Quem for pegando pode se colocando em pé. Sim. Não, eu pensei que vocês iam. Meus irmãos, esse é um momento de reconhecimento diante de Deus. Reconhecimento da nossa incapacidade de agradá-lo. Reconhecimento da nossa incapacidade de salvarmos a nós mesmos. Nós precisamos de um Salvador, de um libertador. É nesse momento que nós reconhecemos as nossas falhas. É nesse momento que nós abrimos o nosso coração a Ele. E nós confessamos os nossos pecados. Confessamos as nossas falhas diante dEle. E eu te convido, baixe sua cabeça, confesse ao Senhor os seus medos, os seus temores, os seus pecados. Eu não posso resolver, mas Ele pode perdoar. Senhor, nós nada somos. Todos pecaram e destituídos estavam da Tua glória. Havia um abismo entre Deus e o homem. E esse abismo foi nós mesmos que nos metemos, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Mas como nós vemos a Tua bondade, o Senhor é misericordioso e derramou a Sua graça. O Senhor entregou o Seu único Filho em favor de pecadores indignos. E por isso, nós Te louvamos por tamanha graça, por tamanha salvação. Jamais poderíamos pagar pelo preço, que é a condenação, o preço do pecado. Mas na cruz o Senhor pagou todas as nossas dívidas e bradou: está consumado. E é a Ti que nós celebramos nessa noite. Amém. Todos pegaram? Os irmãos, nossa comunidade, a ceia é aberta, né? Todos são convidados. Mesmo não sendo membro, pode ficar à vontade para participar conosco. Se você é um cristão, está em comunhão com Cristo, é muito bem-vindo. As crianças também, nós queremos que elas fazem parte da aliança e elas desfrutam da bênção da aliança. Por isso nós também damos a ceia às crianças, mas os pais ensinam a elas o real significado da ceia. Eu quero fazer a leitura com os irmãos, antes de nós cearmos, da primeira carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 11, versículos 23 ao 26, onde ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos. Amém.
Agradeça ao Senhor por tamanha graça, salvação. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, e dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes o pão e o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Bebamos todos. Meus irmãos, sempre que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. O Evangelho de Mateus diz que após Jesus se reunir com os discípulos e eles terem participado da ceia, eles louvaram ao Senhor. E é o que nós queremos fazer. Vamos louvar ao nosso Deus? Para
Boa noite. Eu senti de falar, irmãos, porque o que a gente está fazendo aqui é algo muito tremendo. E eu, como a palavra Deus colocou aqui essa questão. Não, deu. Como essa passagem de Juízes é bem propícia, nós viajamos a São Paulo essa semana, segunda-feira. Meu marido tinha negócio para ver lá e a gente acabou indo. E no dia que a gente chegou, a gente visitou algumas empresas e Deus sempre direcionando. E chegou um determinado horário, no final da tarde, que nós tínhamos que buscar um outro casal num outro bairro em São Paulo. E, de repente, nós estávamos no carro em 7, e eu nunca havia presenciado nada igual. Chegou um cara chegou no vidro do carona, e ele estava armado, e ele começou a bater com a arma no vidro, e ele dizia, abre, 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 senão tu vai morrer. E naquilo chegou outro com a arma já calçada no cara de trás, e nós estávamos atrás, eu e a esposa de um dos proprietários da empresa. Aquele cara que chegou com a arma, ele estava muito alterado, muito. E o que chegou atrás já estava com a arma pronta. E ele tentou abrir a porta e ele dizia, abre, abre, abre. Quando eu olhei aquilo, era algo que não parecia ser real. É muito assustador. E eu comecei a falar dentro do carro, eu dizia assim, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, porque não tinha. Tu não sabe nem... Eu pensei, a gente vai morrer. Porque o cara que estava na frente, ele não tinha relógio, ele não tinha aliança, ele não tinha nada para entregar. E o cara estava muito alto, ele disse, se tu não me der nada, eu vou te matar. E aí era tudo nós ali dentro. E aí o que estava do lado, o motorista começou a entregar o celular, entregou o relógio, o cara abriu a janela de trás e disse, entrega tudo. E daí eles começaram a entregar. E a sorte que o Diego, a aliança dele, não sai do dedo. E ele ia entrar no lado, na parte de trás onde eles calçaram, e ele foi para o outro lado. Porque se ele tivesse chamado o Diego, ele não ia ter como tirar a aliança. E aí, quando ele entregou assim, eu gritei para o motorista, eu disse, arranca, vai, porque eu fiquei com medo que ele fizesse a volta e fosse onde estava o Diego. E naquilo a gente saiu, eu estava muito mal, muito nervosa, não conseguia reagir, porque é um choque muito forte, tu não sabe se tu grita, se tu não... Só depois que eu conversei com a minha família e comecei a chorar, porque eu conseguia assim, sentir o alívio, porque é horrível. Mas aquilo, eu sou uma pessoa que eu tenho por mim que tudo que Deus me dá, eu retribuo falando dele. Eu não tenho vergonha de falar do Evangelho para ninguém, seja a pessoa mais rica, a mais pobre. Porque o que Deus me deu, não há dinheiro no mundo que possa pagar. E eu acho que a única coisa que eu posso fazer é falar desse Evangelho, falar desse amor de Deus. E todas as pessoas que estavam no carro, nenhuma delas era cristã. E aí, um era maçom, o outro, e tudo Deus tem propósitos. E aí eu lembro que eles falaram assim, olha, que eu já fui assaltado 4 vezes, o outro disse que foi assaltado 6. E um deles virou e olhou e disse assim, mas eu nunca vi a morte como eu vi essa vez. Cara, ia dar merda. E aí eu fui pro hotel e eu estava mal e pedindo para Deus por quê, que Ele tinha permitido, uma confusão que veio na cabeça. Daí, no outro dia, assim, Deus me mostrou. Ele não mostra, às vezes, o porquê, mas Ele mostra o que Ele faz. E aí, quando eu fui orar, eu tive uma visão. E eu vi que descia dos ares um demônio muito, eu creio que era da morte, que vinha assim sobre nós. E naquilo vinha algo assim, uma força tão grande que empurrou e aquele demônio ficou preso nos ares. E aí, quando eu terminei de orar, o Espírito Santo bradou no meu coração, ele disse, isso eu fiz por vocês. Eu repreendi a morte. Então, eu estou dando esse testemunho porque eu sei que cada um que está aqui conhece muita gente. Tem muito convívio com muitas pessoas. E às vezes a gente pensa que aquele minuto não falar não é nada. Como eu talvez pensei em não falar isso. Mas como é para glorificar o nome de Jesus, para glorificar o que Deus faz por nós e o quanto Ele nos ama, que eu estou falando isso para cada um, para saber o como é bom e é importante. E a gente pôde pregar para cada um daqueles casais. E eu tenho certeza,
das mulheres, ela é totalmente mística, ela é envolvida com muita coisa, ela é energia, ela é holística, ela é tudo. E ela pegou no meu braço e disse assim, no final, eu quero conhecer esse teu Deus. Eu quero conhecer esse Jesus. Então, vale a pena. E o principal é que eu sei que essas famílias Deus vai alcançar. E como alcançou naquela experiência. Então, o que eu deixo para nós, quanto igreja, é ter coragem de falar em todo o tempo. Porque o que Deus fez pelo meu esposo e por nós foi algo muito tremendo. Então, por isso que eu estou dando esse testemunho agora, para glorificar o nome de Jesus. Porque, como Paulo diz, eu não me envergonho desse evangelho. Antes é o poder de Deus para salvar. Era isso. Glória a Deus. Obrigado, Dani, por compartilhar isso com a gente. Como a gente vê, né? Deus trabalhando. Deus cuida do seu povo e abre ainda possibilidades, oportunidades de nós falarmos do amor dele. Glória a Deus por isso. Obrigado por compartilhar com a gente. Irmãos, eu quero passar alguns avisos para nós encerrarmos. Deixa eu só... Estou meio enrolado aqui. Agora acho que vai. Então, alguns avisos, né? Da nossa comunidade. Agora passou o carnaval, então iniciou o ano. Amém? Já nós temos o nosso retorno do PG, dia 7, terça-feira. Né? Será na casa do seu Elci. Os irmãos, né, que desejam participar. No salão de festas lá, né, seu Elci? Irmãos que desejam participar, estar conosco, é um tempo maravilhoso, muito bom mesmo. Recomendo, participe de um pequeno grupo. Também, nós retornaremos dia 11 com um pequeno grupo dos casais. Os 2 pequenos grupos serão de 15 em 15. Um a gente se reúne na terça e outro no sábado. Participe de um pequeno grupo. É bom demais a gente estar com a família da fé. Amém? Oi? Isso, o seu se vai... Uhum. Isso, claro. O seu se põe no grupo da igreja ali o endereço, né? E a gente vai para lá, terça. Também, outro aviso, terá um encontro especial do Dia da Mulher no dia 12. Né? Nossas irmãs celebram durante essa semana o seu dia, na verdade é todo dia, né? Mas a gente gostaria, né? As nossas irmãs aqui estão organizando um encontro para o dia 12 do 3, que será aqui na igreja, às 15h30. Né? E o tema, elas vão falar sobre o que Deus diz sobre as mulheres. Né? Qual é a identidade das mulheres em Cristo. Nós temos muita gente aí, né, querendo definir identidade, mas vamos ver o que Deus diz a respeito disso. Então, convido as irmãs, estejam presentes. Vai ser um tempo muito bom, né? Um tempo de conversa, um tempo de mesa e um tempo de ouvir a palavra de Deus. E, claro, depois já tem o culto. Também, acampe Fé e Vida aos nossos pequenos, nossos jovens. Será no dia 1º e 2º de abril. Né? Os interessados, a gente está começando a divulgação. Pode falar com a Beth, pode falar comigo também. Né? Será na propriedade deles, no interior. Vai ter diversas atividades. Envie, né, o seu filho, envie essa nova geração, envie os amigos dos seus filhos. Vai ser um tempo muito bacana. E também a nossa chave, né, nossa conta de depósito. Nós temos algumas atividades, né, missionárias. Nós somos uma igreja missionária. Não sei se vocês notaram, mas no momento das ofertas, as nossas ofertas são sempre destinadas a um projeto missionário. Nesse culto, nós destinamos as ofertas à Espanha. Nós temos 3 famílias na Espanha. Então, você faz parte de uma igreja que é missionária. Isso é visão de reino, gente. Nós estamos lá do outro lado, em outro continente, mas nós podemos auxiliá-los em algo, né, ofertá-los para que eles possam prosseguir levando o evangelho, né, naquele local, que já é um continente pós-cristão. E também as nossas
né, demandas de igreja para nós cumprirmos a nossa missão também aqui nessa cidade. É necessário, né, receita para isso, né? Tem aluguel, tem diversos fatores. Então, para que a gente possa continuar levando o nome do nosso Deus, a gente conta também com as suas ofertas, dízimos, e Deus com certeza abençoará. Amém? Meus irmãos, a princípio, então, eram esses os nossos avisos. Gostaria de fazer mais uma oração, só para nós encerrarmos. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, na Tua igreja, onde nós podemos, essa noite, sentir o Teu Espírito, ouvir da Tua palavra, sermos edificados por ela, cantamos louvores a Ti, que nós possamos ter uma semana que glorifique ao Teu nome, possamos transmitir o Teu Evangelho àqueles que nós encontraremos durante a semana, que nós possamos ser luz, luz neste mundo em trevas, confiando na Tua bondade, no Teu cuidado, que o Senhor não falha, não erra com o Seu povo. É nisso que nós descansamos e confiamos em Ti. Em nome de Jesus que te pedimos, amém. Bem, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês ao longo dessa semana. Abençoada semana a todos. Amém?